Josué e Caleb. Hebreus capítulo 13, versículo 7 em diante. Verso para memorizar. Lembre-se de seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Josué e Caleb são duas figuras bíblicas que se destacam pela fé ao serem enviados com outros 10 espias para explorar a terra de Canaã. Enquanto os outros 10 espias trouxeram notícias ruins, negativas, Josué e Caleb confiaram na promessa de Deus. Antes de começarmos a nossa escola sabatina, convido aqui agora o conjunto de livros da Igreja de Santa Quatro, Mãos que Louvam, para uma mensagem musical. Oh
Nosso bondoso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, louvado seja teu nome para todo sempre, Senhor. Pai querido, aqui está teu povo, uma pequena porção do teu povo. Estamos aqui para louvar o teu nome e para aprender mais a tua palavra, Senhor. O Espírito Santo, ó Pai, possa estar nos ensinando, nos orientando, e possa estar guiando a cada um de nós aqui, a cada família representada, Senhor. Nos entregamos em tuas mãos, te pedimos a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus. Informativo Mundial das Missões. Uma aventura no Equador. Maria havia orado pela recuperação de sua irmã e Deus respondeu salvando a vida dela. Grata por esse milagre, Maria aceitou a Cristo e foi batizada, mas ela queria fazer ainda mais pela causa de Deus. Foi então que decidiu se inscrever no Serviço Voluntário Adventista e se tornar missionária no Equador. No Chile, onde morava, Maria trabalhava como assistente social com crianças, uma experiência que seria útil na sua missão. Logo ela partiu para o Equador para atuar como assistente social e professora em uma escola adventista. No início, ela sentiu muita dificuldade com a distância da família, com a comida diferente e com o clima mais quente. Mas em poucas semanas, Maria foi se ajustando ao novo ambiente, motivada pelo seu amor por Deus e pela missão. Na escola, muitos dos alunos de Maria pertenciam a um povo indígena que pouco conhecia sobre Jesus. As crianças aprendiam sobre Jesus nas aulas e nos desbravadores, e depois compartilhavam com seus pais. Maria ficou emocionada ao ver as crianças e suas famílias se aproximando de Deus por meio do trabalho da escola. Além disso, ela também dava estudos bíblicos em um centro de reabilitação para alcoólicos e em um orfanato. Com o passar dos meses, Maria descobriu dons espirituais que nem sabia que possuía. Por exemplo, ela era tímida, mas aprendeu nessa aventura missionária a falar de Deus para outras pessoas. Maria também compartilhava o testemunho da recuperação de sua irmã, o que tocou o coração de muitas pessoas. Quando o ano terminou, foi difícil para ela deixar o campo missionário. No entanto, Maria decidiu continuar servindo a Deus em seu país natal, o Chile. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar na construção de um centro de treinamento missionário no Chile. O novo centro terá 5 salas de aula para a formação de novos missionários e um auditório para 250 pessoas. Por isso, sejamos liberais. As secretárias de cada unidade de ação para fazer os apontamentos, e logo após os apontamentos, então, os professores irão recapitular a lição juntamente com as suas unidades de ação. E aí? Oi? Tudo bem? Só você que está aqui na classe até agora. Olha aí. Só você. E eu. E os anjos. Vamos nós. Né? Isso. Bom, eu não vi a Antônia aí, nem vi a Maria, né? Não vi. Eu sabia que estava esquecendo algumas coisas, né? E eu ia buscar um negócio, né? Eu tinha que ir buscar a caneta, porque eu esqueci da coisa. Só que eu acabei deixando a caneta, né? Eu me lembrei de fazer caneta até eu pegar a primeira oportunidade, mas desculpa você também, porque eu acabei esquecendo. Esqueci a caneta também. Não, a caneta eu acabei esquecendo e também o coisa. A Bíblia? Não. A lição? O estudo, isso. O estudo. Como é que está o sábado? Ai, ainda dessa semana que ela tá mais feliz. Não sabe. Feliz sábado, muito sábado. Então, eu acabei
Fábio Marcos, ele é cego, né? E ele é um dos convertidos lá da TAP, centro de treinamento ali, né? Já visto ele algumas vezes aqui já. E tem também o Paulo, né? Não, o Daniel. Daniel, que está frequentando lá na Vargas Grande, né? Que era muito amigo dele, que andava com ele. E tem o Sandro também, o Sandro está viajando, né? O Sandro viajou, não sei se está para Recife, para Recife. E tem o Francisco também, só que o Francisco deu uma sumida, né? O Francisco viajou para Fortaleza, para Sobral. Viajou para Fortaleza, para Sobral. Então, isso aí são algumas pessoas, né, que a gente conquistou, né, Fábio? E a gente está dando inclusive lá todo sábado à tarde, aqui na TAP, né? Para as pessoas lá. E aí eu tenho esperança de que a gente vai, né? Está terminando aqui, falta mais 4 estudos para nós terminarmos, né? 4 estudos. Quantas pessoas estudando? Temos mais de 20 pessoas estudando lá, né? Tem bastante pessoas, mais de 20 pessoas. Então, tem alguns que no final de semana viajam, saem, né? Mas sempre estão lá, a gente guia estudos para eles, entendeu? Aí eles quando vêm, acompanham. Então eu acredito que depois que o pastor fazer um apelo muito bem feito lá, um apelo, né? Nós conquistemos mais pessoas para Jesus, né? E eu espero em Deus. Na verdade, o maior apelo não é o pastor, não somos nós, o maior apelo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, faz esse apelo eu no falei coração. para eles lá sobre esse assunto, mas a gente está conversando sobre esse assunto. É só o Espírito E eu Santo já que falei convence para a gente eles do assim pecado, que, Jesus. e eu já disse para eles o seguinte: olha, gente, a hora de batizar é agora, não é para deixar para depois, né? Então todo final de estudo aqui, vocês têm o desejo de batizar, já vai fazendo um plano para você batizar. Já vai, se você falar, eu quero batizar, a gente já traz a ficha para você preencher, entendeu? Você tem no coração, eu quero batizar. É o Espírito Santo que está colocando essa vozinha dentro de você, falando, vamos batizar, né? Então não dê a voz, não diga o contrário ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo para você, vamos batizar, né? Porque você não sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. E o Espírito Santo falou, vamos, batiza, e você não batiza, aí o que acontecer com você é culpa sua, não vai colocar culpa em Deus ou culpa, né? Então você tem que ouvir o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala para você, batiza, então batiza. O que você vai deixar para amanhã, o que você pode fazer hoje? Então, eu sempre estou falando isso lá, hoje eu vou falar de novo, entendeu? Até o coração de um deles ou outro, né? Falando, não, eu vou batizar. E é o seguinte, não fica ouvindo conversinha de pessoas ao redor de você, não. Porque pessoas ao redor de você muitas vezes são influenciadas pelo demônio, pelo diabo, falar para você não batizar, colocar um monte de dificuldades, entendeu? Para você não entregar seu coração a Cristo, porque o que Satanás não quer é o que você entregue seu coração a Cristo, é que você se posicione do lado dele. Então presta atenção, você está vivendo no mundo, não é só físico, é um mundo espiritual também. E nós somos vítimas de insinuações de pessoas que são usadas por espíritos malignos, né, para fazer você desistir de Cristo, você desistir do caminho de Deus. Então, a gente tem que estar ligado nisso. Tudo que a gente for fazer nesse mundo, não é só físico, não é só o que nós vemos, mas é coisa que nós não vemos também, coisas espirituais, entendeu? E se a gente não tivesse discernimento, nós ficamos à mercê do diabo, né? Porque a gente tem que entender, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você vive na presença de Deus. Você está vivendo na presença de Deus. Então tudo é tentação. Não é só uma coisinha que é tentação, é tudo. A todo momento o inimigo quer te derrubar, né? Ele usa um estratagema, usa outro. Você vê a história, por exemplo, de Josué, né? A história de Caleb. Os dois eram um dos 12 espias. 40 anos antes, né, deles adentrarem a Terra Santa, não era? 2 espias. Eles foram desviar, ver a terra lá, como Moisés tinha dado ordem para todos fazerem. Cada um representando uma tribo. E quando eles voltaram para dar o relatório a Moisés, somente os 2 estavam realmente convictos de que Deus ia ganhar aquela terra para eles. Os restantes, todos os outros demais espias, né, mais de 90% deles, quase 90% deles, falaram contra. Eles sábado, Antônia chegou. Está faltando um relatório, o assim, relatório. Cadê a secretária, né, da escola sabatina? Quem?
Maria Júlia, né? Maria não pôde porque está com problema, né? Então, nós estamos com problemas. E assim como os espias, está falando dos espias, não para os espias, né? Só os dois que entendiam que eles estavam na presença de Deus, que Deus poderia derrotar o inimigo. Nós podemos fazer parte daqueles espias também. Agora, que tipo de espia que nós somos, né? Que tipo de servos de Deus nós somos? Nós temos uma missão aqui para cumprir. Nós vamos deixar as coisas do presente mundo, as coisas que nós vivemos, nos abalar e nos roubar a fé em Deus, a fé de que Deus pode vencer nossas batalhas e todas as batalhas que surgirem. Nós estudamos a lição desse trimestre, nós temos um Deus o quê? O Senhor dos exércitos. Ele é o nosso general. Todos nós temos desafios, né, assim, guerras espirituais e materiais também. Todo mundo enfrenta as suas lutas, mas aqueles que enfrentam as lutas confiando nas promessas do Senhor, né, esses serão vitoriosos. Agora, no momento de vencer as lutas, se a pessoa deixar o problema ficar maior do que Deus, aí esses serão derrotados. Né? Não existe problema maior do que Deus. Claro que você pode. Então, participarmos. Deixa eu falar uma coisa, assim, nós estamos dentro da mensagem, tá? Você está na mensagem. Então, o que aconteceu? Lá onde eu estou lá, aconteceu um coordenador, falou para mim que eu não poderia vir mais para a igreja, igual o Jefinho falou isso. Mas isso aí foi por causa do lado de lá. Nem na quarta, nem na quinta, no pequeno grupo, e nem vim também no sábado e nem no domingo, a não ser se eu pegasse uma autorização, e até mesmo no sábado, eu deixasse ir para a igreja. E outra coisa que eu quero que conversar com o pastor, que o pastor tinha que ir lá, conversar com a assistência social, para que venha receber uma liberação. E outra coisa, ele tinha que vir ir lá, me buscar, depois ir lá e me deixar. Aí conversa com a assistência social. Mas aí eu busquei o Senhor, mas o Senhor, isso aí eu conversei com o pastor falou para mim assim, pelo Espírito Santo, que isso é só um obstáculo. Aí eu vou conversar com a assistência social. Ele compreendeu? Então quer dizer assim, ó, ele queria impedir de eu vir, porque todo dia eu vinha, no caso se estivesse todo dia eu vinha, né? Mas porque as pessoas que estão lá não podem sair? Não pode, né? Todo mundo está lá obrigado a ficar lá dentro? É assim no sentido que Tem que estar de volta lá, o quê? 9 horas? até 7 horas da noite. Até 7 horas da noite. As pessoas que saem e vão para o trabalho têm que ter Mas autorização sábado, da assistência social. o sábado escuta durante o dia? Sim, mas isso, mas é isso que eu estou falando para você. Isso aí foi posto do lado de lá, entendeu? Do mal, para querer impedir que eu não viesse para a casa do Senhor. Mas aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, vou lá, já apresentei para o Senhor a oração, já falei para o pastor, e aí vou lá com a assistência social, vai pegar a autorização em nome do Senhor Jesus, e vou em nome do Senhor Jesus. Mas só que ele é tão estrategista do lado de lá, o que ele fez? Ele é calculista. O que ele fez? Foi que ele deu usou de aquela astúcia que ele deu para o filho de Davi, se desfez que estava enfermo, pegar seu papel, não fez? Aí é a mesma coisa que ele fez. Ele sabia que quinta-feira era feriado, então ele falou assim, quinta-feira é feriado, a assistência social não trabalha na sexta, e nem no sábado, e nem no domingo, então o que eu vou fazer? Eu falei que ele não vai nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, e nem mais. Aí ele é estrategista, não? Mas só que ele esqueceu de uma coisa, que verdadeiramente eu busquei ao Senhor. E aí, o Senhor Jesus, que é o outro coordenador lá, eu conversei com ele, falei, e aí? Ele falou assim, não, eu sei que você é um Deus, você pode ir lá. Mas eu falei assim, não, por causa que quando eu tinha falado, eu não poderia sair. Ele falou assim, não, você pode ir lá. Ele falou, na quinta-feira, me liberou, eu vim lá no Senhor Jesus. Mas aí no sábado eu vim porque o Senhor durante o dia é liberado. Mas o que vai acontecer quando for na segunda-feira, no nome do Senhor Jesus Cristo, isso eu posso relatar. Vou conversar com a assistência social, vou pedir autorização, porque tem pessoas que estão lá dentro, recebem autorização pela assistência social, que pode trabalhar de segunda a domingo, chega até 6 horas da madrugada, se puder, né? Então, eu tenho que pegar essa autorização. Isso, em nome do Senhor Jesus. Tem que explicar, né? Que a igreja, o culto começa às 7h30 e vai até 9 horas. 8h30, 9 horas. À noite. E esse já vou colocar todos os dias. Explicar, né? Porque quando a gente não explica, tem gente ali que trabalha lá que não sabe nada de igreja. O cara nunca foi de igreja na vida dele. Então ele nem faz ideia como é que é um culto de uma igreja adventista, entendeu?
Então aí são pessoas assim subalternas, pessoas que elas só recebem ordens, são tipo capacho, né? Só recebem ordem e tem que obedecer a ordem do seu superior, entendeu? É isso que a gente tem que procurar compreender. E entender, sempre a gente tem que ter essa visão de discernimento amplificado, né? Nós não vivemos só no mundo físico, nós vivemos no mundo holístico, né? Vivemos no mundo também espiritual. E nós temos agentes que estão ao nosso redor que nós não vemos. Nós temos os que a gente chama de demônios, são nomenclaturas que nós cristãos colocamos neles, né? Tem anjos de Deus, anjos celestiais de Deus, anjos do bem também, que nos protegem. Cada um de nós temos um anjo da guarda. Desde que nós somos batizados naquele tanque batismal ali, a partir daquele dia nós recebemos um anjo especial. Por quê? Porque é um anjo que agora vai cuidar de um soldado do exército de Jesus. Não é mais aquele outro anjo, é um anjo especial agora, né? Um anjo mais poderoso. Então, o tempo todo nós estamos em batalha, entendeu? Nós cristãos estamos numa batalha, e é numa batalha espiritual. Porque a partir do momento que ele consegue derrubar um soldado de Jesus, ele faz envergonhar todas as fileiras do exército de Jesus, entendeu? Então nós, como adventistas do sétimo dia, nós como cristãos, nós temos que ter esta visão, esse discernimento, né? Que já nós não somos mais uma pessoa comum, não somos mais comuns. Não tem gente que fala, nós somos comuns, não somos comuns, não somos comuns, está errado esse hino, a letra desse hino. Não somos mais comuns, entendeu? Nós somos especiais, somos embaixadores de Deus, somos representantes de Cristo na terra, mais do que vencedores, né? Mais do que vencedores, e tudo que nós fazemos é relatado, entendeu? E tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Nós temos que ter essa visão. E quando a gente não tem essa visão, a gente vive como um qualquer aí, mas como um qualquer aí no mundo faz, vive da mesma maneira como um qualquer aí no mundo vive, come as mesmas coisas que um cara aí do mundo come, bebe as mesmas coisas que um cara do mundo bebe, se alimenta espiritualmente de qualquer coisa. Como é que se alimentar espiritualmente, gente? É só com a leitura? Não, é aquilo que vemos, aquilo que nós ouvimos, entendeu? Aquilo que vemos é interessante. O que você está vendo na sua rede social? O que você está vendo na sua TV? E você sabe que aquilo contamina o seu espírito. É janelas da alma. Os seus olhos é a janela da alma. É por os seus olhos que Satanás conquista a sua mente. O que você vê, o que você ouve, que música que você ouve, que vídeo que você assiste no celular, na rede social. Que novela, o filme, o programa que você assiste na sua TV. Porque isso, você querendo ou não, vai afetar a sua consagração. Vai afetar, obrigado, Ednei, vai afetar a sua decisão espiritual, a sua vida espiritual. Ou ela vai se tornar uma vida espiritual mais quente, ou mais fria, ou até gelada, se você não der ouvido aqui a palavra de Deus, entendeu? Então nós temos que nos santificar. Isso é sério, gente, porque hoje em dia a gente não está só na TV, né? A gente está também no celular. Quantas horas você gasta assistindo vídeos impróprios, que não é bom para a sua espiritualidade, no seu celular? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo você perde na rede social, assistindo vídeos, assistindo fotos, ou participando na rede social, sendo que você está ajudando o reino de Satanás e não ajudando o reino de Deus? Entendeu? Então, por isso que eu digo para vocês, hoje em dia é muito mais difícil servir a Deus. Nos tempos bíblicos era mais fácil. Eles não tinham rede social, eles não tinham celular, eles não tinham música para ficar ouvindo na rádio, não tinha rádio, não tinha música, não tinha lançamento de sucesso, de não sei o quê, de hits, não sei o quê, como
tem nos dias de hoje. Então, naquela época, tinha só a natureza e o trabalho do dia a dia. Eles tinham que lidar com isso. E já era difícil para eles servirem a Deus. Imagina para nós hoje em dia, é muito mais difícil hoje servir a Deus. É muito mais difícil. Porque o tempo todo nós somos acossados, o tempo todo nós somos tentados, o tempo todo o Satanás interfere na nossa mente, interfere no nosso tempo, interfere na nossa qualidade de vida, para a gente não pensar em Jesus e não pensar nas coisas celestiais. O tempo todo, gente. É só você ter um celular, você tem um celular desse aí. Entendeu? Então, hoje em dia, por isso que eu falo, é muito mais difícil ser povo de Deus do que na época de Josué, e da época de Caleb. E Caleb, nós vimos na lição dessa semana, Caleb significa cachorro, né? Caleb significa cachorro, no sentido de lealdade, né? No sentido de fidelidade, no sentido de serviço, de servidor, de submissão a Deus. Esse significa Caleb, né? Então Caleb, ele foi um homem que serviu a Deus juntamente com Josué, um dos espias que serviu a Deus. E quando Josué dividiu a terra, aí Caleb decidiu para o lugar mais difícil, né? Dessa montanha. E a filha de Caleb, Axa, né? Pediu lá as fontes superiores e as fontes inferiores, né? Aí Caleb falou, olha, se vocês forem lá naquela montanha, tinha um povo gigante lá, um povo guerreiro, né? Quem for lá e derrotar aquele povo lá, eu darei a minha filha Axa, que era a filha mais bonita que ele tinha, né? Para a esposa. E se levantou quem? O sobrinho dele, o Toniel, né? Que gostava da prima, né? Do mesmo clã. Pelo exemplo do tio dele. Foi o exemplo do tio dele que motivou ele, né? Motivou ele. Porque se o tio dele conquistou, também um lugar difícil, porque quando Caleb foi apresentar o relatório, na verdade nem apresentou o relatório, quando o restante dos espias estava ali se queixando, falando das dificuldades da terra, a Bíblia fala que ele interrompeu, calou as pessoas, subamos. Uhum. Quando ele fala subamos, então porque a terra era um lugar alto. Não, ele estava se referindo essa região, porque lá, a região de Canaã não era uma cidade, nem era um país, era uma região geográfica. Eram vários povos, várias cidades que eram compostas do Canaã. Cidades-estados, né? Cercadas de muralhas. E tinha cidades que eram ali na planície, no vale, mas tinha cidades nas montanhas. E quando ele fala subamos, ele estava falando justamente dessas mais altas, onde tinha ali mais dificuldade, eu acho. Descendentes de gigantes. Vale é assim e monte é assim. Exatamente. Vale é assim, monte é assim. Correto, você falou certo. E aí então, a lição diz aí, o que a Bíblia diz também apresenta, e ele falou aquilo que ele sentia no coração. Que ele sentia no coração que Deus daria vitória, que Deus daria terra. Se Deus prometeu, Deus vai dar, gente. E às vezes eu fico até pensando, quantos milagres eles testemunharam, coisas assim, mano, sobrenaturais. Atravessar o Mar Vermelho, depois atravessar o Rio Jordão. Isso aí, gente, é algo assim sobrenatural. Se Deus fez essas maravilhas lá, as 10 pragas, todos eles foram preservados, o povo de Deus. E eles viram as consequências do povo do Egito. A água também virava o centro da rocha, viu? Exatamente. Né? Maravilha. No deserto, morrendo de sede. Mas isso ainda assim, a água saindo da rocha ainda nada se compara com o mar todinho se abrindo assim, deixando você passar depois vir todo o exército e ali ser afogado pelas águas do mar. Isso é algo sobrenatural. Mas ainda assim, pelo fato de ver as cidades fortificadas, porque a região de Canaã era uma região próspera. Não era deserto como é hoje em dia. Não, ali era. Hoje é deserto. Hoje é deserto. Lá, essa região hoje é representada Israel,
Palestina, deserto com Jordânia. grande quantidade de areia, né? Jordânia, Faixa de Gaza. ali. faixa de Gaza, aquela região ali ao redor de Israel e Palestina. Tudo era Canaã. Tudo era região de Canaã. Não é, Canaã, que nem estou falando, não era uma única cidade. Era um espaço geográfico chamado Canaã. Como aqui, nós estamos aqui no Cuiabá, aí tem um outro estado, que é São Paulo, tem o Mato Grosso do Sul, hoje nós estamos no Mato Grosso do Norte. É como se falasse, por exemplo, Mato assim, ó. Grosso do Norte. Não, Não tem Mato Hein? Grosso do Norte. É a só gente- do Sul? Não, só tem Mato Grosso do Sul. tem o Mato Grosso do Norte, que é o nosso, só que não se fala Mato Grosso do Norte. Geograficamente, nós somos Mato Grosso do Norte. Mas resumiu, ficou só Mato Grosso, como sempre foi. Para diferenciar, quando foi dividido o estado, aí falou Mato Grosso do Sul. Mas nós somos o Mato Grosso do Norte, geograficamente. Então era Mas só o nome não. Não tinha Sul nem Norte, era só Era um único estado. Mato Grosso. Mas agora para você tentar entender, para Canaã. a gente tentar entender Canaã, que era um espaço era geográfico. Se você ouvir, você vai entender. Hoje, por exemplo, o Brasil ele é dividido em regiões, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, correto? Então seria Canaã, como se fosse, por exemplo, região Centro-Oeste. Várias cidades que fazia parte de Canaã. Eu lembro esses tempos atrás eu fui lá no Nordeste e aí tem a região que eles chamam de Cariri. Mas o Cariri, rapaz, não acaba, é tanta cidade e tudo faz parte do Cariri. E onde é esse? Lá no Ceará. Ah, sim, Ceará. Quando Cearense, falar região. né? Seus Seus avós eram cearenses. sou descendente, não sou cearense, sou descendente. Mas quando fala região do Cariri, é várias cidades. E assim era Canaã. Eram várias cidades e vários povos, né? Mas Deus havia dado a promessa para Moisés que esse lugar, essa região aí, ele daria. Já tinha feito essa promessa para Moisés. Agora que você falou, se for, está falado, mas mesmo assim, se foi o Senhor que falou, se eles presenciaram grandes milagres e ainda assim o povo, quando viu ali o gigante, as cidades fortificadas, eles temeram. Falou, não, ali não tem condição de entrar não. Eles, na Bíblia fala que eles se enxergavam como gafanhotos perante eles, tão insignificantes, Olhos de gafanhoto. né? Para mostrar assim a insignificância. Então, pequenininhos, fraquinho diante deles. Mas se esqueceram que não era eles que iam vencer, era Deus que era muito mais poderoso que Que eles. gigantes. Que as cidades. Inclusive o que Deus sempre quis mostrar para o seu povo, que não era a força do povo de Israel que ia conquistar essas terras. É. A primeira terra de Canaã que foi conquistada foi qual? Jericó. Hã? Jericó. Então, eles atravessaram o Rio Jordão, aí qual foi a primeira cidade que venceu? Jericó. Jericó foi vencido pelas forças dos israelitas, eles com as armas deles foram lá e E derrotaram os cutucaram a homens. muralha e derrubaram a muralha? Foram? E é isso aí que Deus queria mostrar desde o início, que quem estava à frente era Deus era muito maior. E as muralhas de Jericó também eram muralhas fortificadas, intransponíveis, né? Entendeu? Isso que nós precisamos entender. Deus sempre queria mostrar O foco que é nosso tem Deus ser que isso está à aqui. frente. Entendeu? O nosso foco tem que ser isso aqui. Quando Nós Deus servimos um quando Deus Deus foi vitorioso. liberto do povo do Egito, do grande exército lá do Egito, que Faraó mandou um grande exército atrás. O maior exército maior que exército inclusive a guarda do rei. era estava com ele. e era a nação, né, Nós maior somos naquela época. poderosos, os mais Estados poderosa. Unidos, né? Agora imagina, aí foi eles que venceram, foi o povo de Israel foi lá, lutou, brigou e matou todo o povo do Egito? Não, Deus fez algo sobrenatural. Pegou todo o mar, depois que eles estavam dentro do mar, ó, agora Matou matou todo o exército. Mas para mostrar o quê? Que era a mão do Senhor e não a mão do povo de Israel. homem, né? Sempre Deus quis mostrar que era pelo seu poder e não por eles. Por isso que hoje em dia é uma batalha a pregação do Evangelho. Mas a pregação do Evangelho não vai ser feita por nós, homens. Não por força, nem por poder, nem por violência.
Quem vai pregar o Evangelho? É o Espírito Santo, é Deus. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. E quem será desses homens que pregarão o Evangelho? São aqueles que estão buscando, como Caleb e Josué, o poder do Espírito Santo. Entendeu? Então eu quero pregar o Evangelho, você quer pregar o Evangelho, mas você está buscando a Deus como Caleb, como Josué? E a palavra de Deus fala que não só o povo de Deus vai pregar, até mesmo as pessoas que não são, têm conhecimento. Esses dias atrás estava participando de um curso no serviço, e um dos palestrantes, que ele mesmo se identificou, que ele não era cristão, não era ateu, mas também não seguia nenhuma igreja. De repente ele tocou no assunto de Moisés, que era um grande líder, né, que conduziu o povo de Deus para a terra prometida, a terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Uma pessoa que, né, não é cristão, mas tinha o conhecimento. Ele leu a Bíblia. Ou esse conhecimento chegou através de alguém para ele. Alguém falou isso para ele. E aquilo ficou gravado na mente dele. Então, mesmo essas pessoas, você vê, ele tinha necessidade de falar isso, de falar algo bíblico dentro do curso? Não tinha. Mas Deus usa também para que a sua mensagem possa ser disseminada. Se o povo de Deus negar a fazer, até as pedras clamarão. Quem são as pedras? As pessoas que têm o coração duro, as pessoas que a gente acha que não estão convertidas. Exatamente. É isso que chama quando fala as pedras. Ele está Pedra falando não é simbólico ali. Exatamente. Ele está falando de pessoas que a gente fala, poxa, né? Como esse palestrante que não é convertido, uma pessoa não é convertida. Então, Deus vai pregar o Evangelho, o povo de Deus, querendo ou não. Essa igreja aqui vai lotar? Não sei. Essa igreja aqui vai encher-se de cristãos? Não sei. Nem gente que faz parte da comissão está vindo, né? Pelo contrário, para o povo de Deus. Quem que vai pregar o Evangelho? Quem vai se sentir movido para fazer a vontade de Deus? Aquele que a gente sabe está registrado na Bíblia, é um pequeno número. É um pequeno número, né? E já os que vão se perder, o que a Bíblia diz que é? É como a areia do mar, pessoas que se perderão. Para mostrar assim a quantidade enorme, a quantidade. Então também não imagine que a gente vai ver todas as nossas igrejas lotadas, glória a Deus. Não vai não. Não coloca isso na sua cabeça não. Mas que a palavra vai ser disseminada, vai ser. Ou por mim, ou por você, ou pelo poder do Espírito Santo. Através de pessoas. Dos métodos divinos. Exatamente. Né? Deus tem métodos que nós nem imaginamos, Nós nem imaginamos. Ele tem métodos. E ele sabe na hora certa de chegar no coração de cada um. Se é uma coisa que Deus não faz, é errar. Uma das coisas que Deus não erra. Tem ajudado muito a disseminar a palavra de Deus são os meios de comunicação em massa. É a televisão, é o rádio, que tem chegado em lugares aí que jamais imaginava que ia chegar a mensagem. E chega. Esses meios, apesar da contaminação deles, ainda tem os vídeos, por exemplo, conectados. Do mesmo jeito, por exemplo, no YouTube. Do mesmo jeito, essa comunicação de massa contaminada, nós também somos contaminados pelo pecado. Mas mesmo assim, Deus também nos usa para levar a mensagem. Tem a Rádio Novo Tempo, né? Tem programas de rádio até que tem programa de rádio católico e de repente passa a Voz da Profecia. Ele usa, né? Ele usa. Tem programa de rádio que o dono da rádio é ateu. E ele vem uma pessoa lá, contrata a Voz da Profecia, bota a Voz da Profecia ali no meio e está na programação, quer dizer. Então, Deus tem meios e tem métodos de chegar no coração de pessoas, entendeu? E vai chegar naquele número que ele quer. Porque Deus que vai selecionar quem vai estar lá no céu. Então nós não temos que estar preocupados. A nossa preocupação é, será que eu estou salvo ou não estou salvo? A minha preocupação deve ser a seguinte: Senhor, eu estou vivendo na sua presença? Eu sou um cristão que realmente estou honrando a minha palavra, aquela palavra que eu dei lá no púlpito, que eu dei no tanque batismal, aquela palavra que eu li. Eu sou um joio, eu sou um joio, eu sou um trigo. Eu realmente estou me deixando comover pelo Espírito Santo. Eu estou me arrependendo dos meus pecados diariamente. Todo dia eu tenho chorado de joelhos porque eu cometi os meus erros, né? E a consequência do meu relacionamento contigo tem realmente transformado o meu coração e tem transformado as pessoas ao meu redor. Entendeu? Eu tenho que ter essa responsabilidade. Então meu foco hoje em dia é sermos como Josué e como Caleb.
não perdermos o sentido de missão. Qual é a nossa missão aqui? Não é quando nós nascemos no reino de Deus, nós não nascemos como missionários. Eu sou missionário, você é missionário. Quando você é batizado, a partir daquele momento a gente aprende o quê? Que nós somos missionários, ou seja, temos uma missão, né? Então, em todo lugar que eu vou, eu sou visto assim, eu sou visto como um missionário, eu sou visto como um representante de Cristo ali. Quando eu me autodeclaro, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou crente, eu estou dizendo para todo mundo que eu sou o quê? Que eu sou embaixador do reino de Deus, que eu sou representante de Cristo na terra. E as pessoas vão me olhar com um olhar diferente. Elas não vão me olhar como olham as demais outras pessoas. Entendeu? Então é por isso que nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu serviço, no meu trabalho, no ambiente onde eu tenho qualquer influência, tem que ser diferenciado. Eu tenho que ser diferente. Porque ali as pessoas me olham como se fosse um Jesusinho aqui na terra. Nós somos um Jesusinho, um Jesus, cada um de nós um Jesus aqui na terra. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque quando nos esquecemos disso, nós perdemos o foco. Entendeu? Aí você começa a fazer tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer um. Aí você não é mais como um Caleb, não é mais como um Josué. Eu e a minha casa, dizia Josué, serviremos ao Senhor. Caleb falou, eu quero aquela montanha. Né? O Toniel falou, não, eu vou lá e vou pegar as fontes inferiores, as fontes superiores, né? Entendeu? Você vê que Caleb realmente ele queria tanto nisso, porque na hora de conquistar as cidades, ele podia ter escolhido uma cidade pequena, como por exemplo Ai. Não, essa, eu vou ficar com essa daí, deixa essa daqui pra mim. Ele sabia que era um povo bem menor, né? Uhum. Mas não, ele escolheu Hebron a mais difícil. Uma das mais difíceis. E tinha gigantes, né? E tinha gigantes lá, guerreiros fortes. Então veja só. E também a lição, também nós quis trazer o texto do livro, né? Eu sempre assisto o resumo da lição Novo Tempo. Duas situações. Josué, como grande líder, sendo humilde, que ele primeiro ele dividiu a terra para todas as 11 tribos, e a tribo de Josué ficou por último. O nome da é o próprio nome Timnat da cidade. Será. Timnat Será. É o próprio nome da cidade, que ela fala que é o resto, né? Restante. O restante. Mas ali mostrou também. Território restante ou porção restante. É, uma porção restante. Mas ali tinha uma prioridade. Essa cidade ficava próxima de quê? Siló. De Siló, que é onde ficava. Ia ficar a Arca da Aliança, ia ficar o Senhor. Então ele priorizou ficar mais próximo, né? Estratégia no sentido econômico? Espiritual. Ele pensou? Não, ele pensou no estratégia no sentido espiritual. Aí o pastor até comentou, às vezes a gente vai morar numa cidade e a gente às vezes tem uma condição boa, bem favorecida, e na hora de eu escolher o meu imóvel, onde eu vou morar, eu escolho um imóvel estratégico, às vezes econômico. E às vezes fica longe da igreja. Hoje eu não vou na igreja porque está longe. Né? Cansado, mesmo que eu pegar no carro e enfrentar todo esse trânsito para mim chegar lá na igreja, mais viável. Mas o que é? Quando ele escolheu a casa dele, ele não pensou na igreja. Um lugar que fosse mais próximo da igreja. E a lição que isso também, nós também temos que pensar nisso. Nossas prioridades, quais são? Né? Nossa prioridade é Deus. Josué também sempre teve como prioridade Deus. Né? A prioridade dele era Deus. E a lição também comenta que quando Caleb escolheu as montanhas ali, diz que aquela região também foi habitada por Abraão e Isaac. De repente também ele tinha na mente dele, né, eu quero viver onde os meus patriarcas, onde os meus patriarcas, né, peregrinaram. Uma garantia de possessão aqui também. Exatamente. Né? Então tinha todas essas situações. Tradição, né? possessão. Primeiro para mostrar que ele confiava realmente no poder de Deus. Ele não escolheu uma cidade simplesinha para vencer, não. Ele escolheu uma cidade grande. Mas sabendo que não era ele que ia vencer. Era que Deus daria vitória.
que a terra seria dada por Deus, não por mãos do Caleb e sua tribo, e seu povo. Não. A lição de quinta-feira aqui fala sobre essa questão da transformados pela contemplação. Você vê que todos os heróis da Bíblia, esses grandes heróis, Eles também tinham exemplos. exemplos em que eles se focaram nesses exemplos, né? E tem essa ligação íntima com Deus, né? Contemplar é você ter uma ligação íntima com Deus, né? Viver uma vida contemplativa, uma vida de consagração, uma vida de dedicação à causa de Cristo, à causa de Deus, né? São Francisco, nos tempos mais modernos, na Idade Média, Francisco de Assis foi um cara assim, uma pessoa assim, né? Quem mais? Manuel Lacunza foi um cara assim. Lutero foi um cara assim, né? Wycliffe foi um homem assim, contemplativo, né? John Hus, né? Foi assim. Ellen White, mais moderno assim. Ellen White foi uma pessoa contemplativa. Tiago White, né? Joseph Bates era um cara contemplativo. Se eles não fossem homens e mulheres contemplativas, Deus não teria revelado tantas coisas para eles, e eles não viriam uma vida de transformação. Muita gente transformada. Joseph Bates, ele fumava, né? Quando ele descobriu que ele foi o fundador da igreja, um dos fundadores, né, da fé adventista. Ellen White, ela era uma menina que gostava de estudar, né? Você vê que ela levou aquela pedrada aos 9 anos de idade, porque estava voltando de escola. E mesmo assim, que ela não impediu ela de continuar lendo, estudando, mesmo em casa, não podendo mais ir à escola. Entendeu? Então, uma pessoa que estava focada nas coisas espirituais, leitura, E de repente, saber mais, né, o que Deus quis, servir a Deus. e de repente o que Deus quis mostrar, como sempre quis mostrar na Bíblia, não era pela inteligência dela. De repente, se ela tivesse continuado estudado, se formado, Seria uma uma doutora, uma filósofa famosa. E aí escrito, não, mas ela, né, tá Criança, nessa habilidade. Não. Se ela tivesse sido isso, todos os livros que ela tinha a ler ia ser para honra e glória de Os quem? best-sellers do mundo, né? Para honra e glória Das pessoas. das pessoas. Das pessoas, né? Talvez, Mas nesse caso. mas aí ela não fez isso, mas Deus usou ela para fazer isso, né? Quantos livros ela Exatamente. escreveu? Mas para mostrar que não era por Não ela. era ela que era Não era por fraquinha. ela. Mas pelo que ela não tinha nem faculdade, ensino superior, nem pós-graduação, nem doutoramento. Mas hoje em dia os doutores estudam, os pós-graduados estudam os livros dela. Exato. Entendeu? Mas justamente Então, para mostrar que não era ela. Não era ela, é pela Deus que mostrou para ela. Porque ela, Deus viu nela que é uma menina fraquinha, que levou uma pedrada, doente. Deus falou, eu vou usar essa pessoa aqui, a mais fraquinha de Você vê, todas. a lição não comentou. Mas outra coisa que durante a semana que eu fiquei sempre recordando foi também Davi e Golias. Ora, Davi tinha homens fortes, né? Ele era o filho mais novo, né? Além de ser novo, era um moleque. 16 anos, moleque, era 16 um moleque anos, ainda. uma criança. Né? Uma criança. Perante o exército de Israel, tinha homens lá. Nossa, enormes, né? Tudo bem que não se comparava com Golias. Realmente, não se comparava. Mas tinha homens fortes. Uhum. Mas ele, assim como Caleb, assim como Josué, confiava no Senhor, acreditava no Senhor, que Deus daria a vitória, não por ele. Ele foi lá, uma funda e algumas pedrinhas. Interessante que ele não pegou só uma pedrinha, né? Ele pegou 5 pedrinhas. Aqui ia matar Golias, mais 5, porque Golias tinha mais 5 irmãos, mais 5 gigantes, né? Quer dizer, vou matar Golias, mais uma coisa. Então, a confiança dele, a consagração dele no Senhor é tão grande, aquele menininho de 16 anos, cara, é um menininho de 16 anos. Não se trata de um homem mas ele já tinha, grandão, né? ele já tinha experimentado, assim como Josué e Caleb tinham experimentado também, ver assim, a mão poderosa de Deus, porque Deus já havia livrado ele de ursos, de leões, ele havia matado e afugentado com essas mesmas pedrinhas. Então ele já tinha se Deus me protegeu do urso, Deus vai me dar a vitória contra esse urso gigante. Então ele já tinha esse preparo, né? Vamos dizer assim, preparo. Então, o que Deus quer que nós façamos no dia? Preparação, sermos soldados e soldadas do Senhor preparados. Espirituais, essa é a nossa maior preocupação. Entendeu? Nossa preocupação é ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estar preparado. Porque nós seremos tentados, vai haver um tempo de prova, e que a nossa liberdade aqui no Brasil vai ser tomada. Já está caminhando para isso. A gente percebe no movimento político que ele está vendo, né? Logo a gente vai perder a liberdade religiosa aqui.
Entendeu? Logo a gente vai perder tudo. Nós temos esse templo, essa igreja, vamos perder tudo, porque vai tomar tudo da gente. Entendeu? A gente vai se mover só em casa. Entendeu? Então nós Depois tem que sair de casa ainda para procurar. sair de casa é procurar um lugar distante, lá no interior, lá no mato, distante. Porque ninguém quer morar na cidade, vai ficar insuportável viver na cidade. Entendeu? Deus está nos dando um tempo de preparo, porque a gente vai ter tempo difícil. Agora falar em preparo, a lição de quinta também que me muito, a questão da mudança. E duas coisas que nos influenciam, né? O mundo e o Espírito Santo. Sim. O mundo, agora falando outra coisa, agora falando sobre o preparo espiritual. Né? Porque o mundo, a influência do mundo nos transforma de fora para dentro. Né? As belezas, as riquezas, A opulência, né? a polícia, a fama, o poder, tudo. De eu sempre querer me aparecer externamente. Grandiosamente, né? Externo. Aprender o externo da pessoa. Né? O cara ali é poderoso, né? Onde ele chega, ele. A rede social já fala sempre do cara que teve sucesso, tudo mais, né? Então sempre é o lado externo que é visto. O mundo sempre quer nos trazer o lado externo. Mas o Espírito Santo, pelo contrário, ele nos converte de dentro para fora. Para nos trazer os princípios, para nos trazer realmente a transformação que a gente precisa. E só quem faz esse milagre de transformação é o Espírito Santo de Deus. É só ele. Olha que o pode. que Ellen White fala aqui na lição de quinta-feira, ó, sobre essa questão de contemplatividade, de consagração a Deus, como Caleb e Josué. Olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus. E pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes se tornam um instinto natural. Desenvolvemos um caráter que é cópia do divino, crescendo à sua semelhança. Ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celestial e temos o poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Então a mente de uma pessoa transformada, a mente de um homem de Deus é uma mente ampla. Ele não está olhando as coisas desse mundo, ele está olhando as coisas celestiais. Então ele vê num sentido amplo, entendeu? Num sentido divino. E Deus precisa fazer com que nós nos convertamos, né? Façamos dessa forma, agimos dessa maneira, né? E a lição termina aqui, faz uma série de perguntas, né? Mas tem assim, bem no finalzinho, Ellen White diz assim, ó, o bravo e velho guerreiro, assim, mencionando aqui Caleb e Josué. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo, Josué, ele queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistável. Então, por que era um grande e bravo guerreiro? Porque ele tinha vivência com Deus e nas batalhas da vida ele sempre saía vencedor porque ele colocava Deus em primeiro lugar, né? E bravo não no sentido. O Senhor em primeiro lugar. Bravo não no Todas sentido as outras coisas serão acrescentadas. Um bravo no sentido de consagração. Isso, não é porque o que a Bíblia fala? O que Tessalonicenses fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Entende? Como Josué, né? Josué foi vitorioso, nós podemos ser vitoriosos. Caleb foi vitorioso, nós podemos ser vitoriosos. O povo de Deus foi vitorioso naqueles tempos, quando buscava a Deus, né? E aí a lição de semana que vem, ela vai continuar falando sobre, nós falamos sobre gigantes da fé, né? Aí a lição da semana que vem, o assunto vai já entrar na questão de herdeiros das promessas. Aí vai falar dos filhos de Josué e Caleb, né? Herdeiros das promessas, pioneiros da esperança. Então nós não podemos esquecer que nós somos pioneiros da esperança e herdeiros, tá? Herdeiros. É isso que nós nos dias de hoje. Você quer mais alguma coisa de falar, Marcos? Não? Então nos dirige uma palavra de oração para a gente encerrar. Sim. Podemos. Nosso querido Deus, nosso bondoso Pai, Senhor, aqui tivemos esses momentos, Pai, de
recapitulando o estudo da lição que tivemos durante a semana, onde aprendemos, Senhor Deus, que podemos, ó Pai, através do exemplo dos nossos líderes, nossos patriarcas da fé, podemos, ó Pai, seguir os seus exemplos, porque eles foram pessoas fiéis, comprometidas a Ti, Senhor. Quantos exemplos maravilhosos nós temos na Bíblia, Senhor. Eu te pedir que nos ajude a imitarmos, mas acima de tudo, possamos imitar o nosso maior exemplo, que é Cristo Jesus. Amém. Ele é o nosso maior exemplo, possamos, ao contemplá-lo, sermos transformados a cada dia. Amém. Por favor, Senhor, usa de misericórdia por cada um de nós, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ah, vou deixar isso aqui. Queridos, finalizamos mais uma escola sabatina e aprendemos aqui durante essa semana que através do exemplo, nossos líderes, nossos patriarcas da fé, podemos também seguir essa mesma caminhada, e foram pessoas fiéis, comprometidas ao Senhor. E o nosso maior exemplo, Cristo Jesus, ao contemplá-lo, seremos transformados dia a dia, até que possamos ver Ele na sua santa glória. Aqueles que estiverem vivos terão o privilégio de ver Cristo vindo na luz dos céus. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados para a honra e a glória do nome de Deus e poderão também contemplar Cristo em toda a sua glória, em todo o seu poder. Quero convidá-los nesse momento para prestar bastante atenção agora na mensagem que o grupo Mãos que Louvam vão apresentar. Então preste bastante atenção nessa música que será aqui interpretada por Lucas. Levantarei para os defender.